Olá família, tudo bem com vocês? Que alegria gravar mais um episódio aqui do Prosperando à Luz da Palavra. Gente, eu tô num desafio muito bacana aqui, eu tô com o meu celular aqui com algumas perguntas que alguns irmãos nos enviaram. Eu prometi que faria os próximos episódios respondendo algumas dúvidas, algumas perguntas que vocês fariam, né? Confesso que eu esperava que viessem mais perguntas, eu acho que o pessoal ficou meio intimidado, mas o resumo é que vieram algumas. Iremos gravar, eu quero gravar cada pergunta, eu quero fazer um episódio. Então vou gravar alguns aqui respondendo você, meu irmão, minha irmã, que tem dúvida ou que precisa entender melhor sobre o assunto em questão, né? E eu quero já partir para o primeiro assunto aqui, e preservando, claro, a identidade da pessoa. A maioria aí, pastor, não fala quem é não, por favor. Fique em paz, querido. Vamos preservar a sua identidade aqui e falar do assunto, que é o que interessa, né? O que interessa é falar do assunto. Gente, olha só. Esse irmão fez assim, o seguinte questionamento, a seguinte pergunta. No último episódio de Prosperando à Luz da Palavra, o último que ele assistiu, né? O pastor disse que devemos lançar a nossa semente em terra boa, assim como faz o agricultor. Como identificar essa terra boa? Sempre estou separando o dízimo e as ofertas junto com a minha esposa. Hoje, graças a Deus, não nos falta nada, mas também não temos para adquirir nossa casa, um carro. Sempre nos perguntamos, onde é que estão errando? Meu Deus, já começa por aí, vocês não estão errando, tá? Se você separa o seu dízimo de toda a sua renda e você lança suas ofertas, você não está errando. O que precisamos entender aqui é o seguinte, porque aqui vai um pouquinho mais além. Eu quero pontuar duas coisas para você sobre essa questão da escolha da terra boa, de identificar essa boa terra para lançar semente, e te ensinar algumas ferramentas da fé para você projetar os seus sonhos, para você andar em direção a esse sonho tão que eu acho que queima o coração de vocês, que é a vontade de ter a casa própria, o carro próprio e daí por diante. Porque essa pergunta, onde é que estamos errando, eu não vejo o erro. Vocês estão cumprindo a palavra de Deus, mas o que falta é mais instrução de como viver essas promessas de ter a casa própria, de ter o carro próprio e daí por diante. E aí depois ele complementa, e nisso vem a palavra de semear em terra boa. O pastor pode nos ajudar? Vamos lá, gente, vou tentar ajudar. Primeira coisa, vamos entender sobre a questão, vamos deixar mais claro ainda do que falamos naquele programa anterior, sobre como encontrar essa terra boa. O agricultor, ele faz as coisas de uma forma muito natural, e o que nós temos que entender espiritualmente falando, que as coisas de Deus são muito simples. Deus, ele não dificultou as coisas, porque Deus sabia que ele iria lidar com pessoas bem instruídas, outras com um pouco menos de instrução, como também lidar com pessoas simples, que não têm tanta instrução. Então Deus, de uma forma bem didática, ele ensinou das formas mais tranquilas. No entanto, que o texto que me chama muita atenção, de Marcos 4, de 26 ao 29, que é um texto que eu falo muito sobre ele, o Evangelho de Marcos está dizendo ali que tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor. E quando nós puxamos para a vida financeira, para falar de finanças, nós aplicamos também o princípio do agricultor. Então, como identificar, como saber se a terra é boa ou não? Gente, algumas coisas podem ser observadas. Quando o agricultor ele vai plantar, primeira coisa que ele observa é se nessa terra tem alguma coisa sendo produzida. Porque a terra, ela não é algo só terra pura, não. Uma terra, antes de ser preparada, você vai encontrar nela árvores, você vai encontrar nela o capim, você vai encontrar nela algumas pragas, você vai encontrar nela vários tipos de vegetações.
E quando você olha para essa vegetação, ela não pode ser uma vegetação raquítica, porque o solo que é fértil, ele possui uma vegetação robusta, uma vegetação imponente, uma vegetação que está produzindo, plantas que produzem frutos e daí por diante. Mas quando a gente leva isso para a cultura do agricultor, é assim que ele observa, é uma das coisas que ele observa. Mas quando a gente traz isso para dentro da igreja, para lançar nosso dinheiro, para plantar nossas sementes, o que a gente deve observar? Se é no ministério, se é na igreja que a gente vai lançar a semente, eu tenho que olhar para esse ministério e ver quais são os frutos que esse ministério tem produzido. Eu não posso lançar minhas sementes, entregar o meu dízimo eu tenho que entregar na igreja que eu congrego. Isso é inegociável. E eu não posso administrá-lo por conta própria. Ele é entregue no altar e ponto final. As minhas ofertas eu posso tanto entregar no meu ministério, como posso abençoar outros ministérios, como posso abençoar entidades, posso abençoar ações sociais, posso abençoar a vida de pessoas. Então, a terra boa é aquela terra que tem fruto. Quando se fala da vida de pessoas e de ministérios, você tem que olhar para os frutos. Então, a igreja, ela tem cuidado com o órfão e com a viúva. A igreja, ela usa as finanças para abençoar a vida de outras pessoas. Essa igreja preocupa com as pessoas necessitadas. Essa igreja aplica o dinheiro para que o evangelho seja propagado. Essa igreja está preocupada com o campo missionário. Essa igreja investe em evangelismo. Ela se preocupa em ganhar almas, em proclamar o evangelho. Essa igreja investe em família. Ela prepara pessoas em tempo integral. Tem pessoas que vivem de tempo integral nessa igreja, dedicada ao ministério, ao ensino da palavra, à pregação do evangelho, a levar o evangelho para aquele que não conhece. Então, quando você olha nessa ótica, você percebe que esse ministério é uma terra boa para se plantar. E não basta nós plantarmos só na igreja. Existe vida de muitas pessoas para a gente semear, para a gente plantar. Agora eu vou ensinar uma coisa aqui que, meu Deus, é algo muito sério de se ensinar, algo muito delicado de se ensinar, e vai ter gente que não vai entender isso. Pastor, mas como assim? E se as pessoas não entenderem o que o senhor vai falar, como fica isso? Eu não tenho nenhuma preocupação, porque tudo que eu estou ensinando está embasado na Bíblia. E bom que as pessoas que não entendam depois me façam perguntas, me chamam no privado, e me pergunte, que a gente pode sentar, conversar e entender melhor num contexto bíblico que eu vou ensinar. Nós temos um hábito muito interessante, isso é louvável. Nós temos o hábito de ajudar somente quem é necessitado, somente aquele que está precisando de ajuda, o morador de rua, o mendigo, a ação social, aquele irmãozinho que às vezes não tem condições financeiras. Nós temos esse hábito de fazer só isso. E nós esquecemos de algo muito poderoso. Muito poderoso. Quando a rainha de Sabá, ela procura Salomão para lhe oferecer uma oferta, ela estava fazendo algo de uma relevância tão grande, de uma importância espiritual tão grande, e que nos ensina tanta coisa, que eu quero compartilhar isso com você. Muitas das vezes, nós só queremos ajudar o necessitado. E a Bíblia vai dizer para nós, a Bíblia diz para nós que aquele que ajuda o necessitado, ele empresta para Deus. Olha que coisa interessante. Mas quando nós entregamos uma oferta na vida de pessoas que não têm necessidade, nós não estamos emprestando a Deus, nós estamos dando uma oferta de honra. E a oferta de honra, ela é poderosa demais. Poderosa demais. E é isso que eu quero ensinar aqui. Quando nós entregamos algo de valor na vida daquele que não precisa, entenda bem isso, nós estamos honrando e reconhecendo a terra. Porque a terra que é boa é uma terra próspera. A terra que é boa é uma terra que é fértil. Então, quando eu olho para essa terra que é fértil, que é boa, e eu lanço uma semente,
Não é porque essa terra está precisando da minha semente. Sou eu que preciso dessa terra. Você entendeu? Quem está acima tem poder para abençoar quem está abaixo. Quem já prosperou, quem está num nível superior, tem poder e autoridade para abençoar aquele que ainda não está no mesmo nível. Então, quando nós lançamos uma semente de honra na vida de alguém que está degraus acima da gente, nós estamos lançando uma semente de honra, fazendo assim como a rainha de Sabá fez, honrando a vida de Salomão. Quando nós fazemos isso, nós chamamos a existência para a nossa vida, aquela mesma unção e prosperidade que está sobre a vida daquela pessoa. Então, porque muitas vezes a gente acha que a gente não precisa fazer isso, porque a pessoa não precisa. Mas não é que a pessoa precisa da nossa ajuda, mas somos nós que precisamos da fertilidade que é essa terra sobre nossas vidas. É nós que precisamos da unção de prosperidade que está sobre a vida dessa pessoa. Não sei se você entende isso, mas se você não entende, podemos conversar pessoalmente qualquer dia desse e a gente entender melhor dentro da Bíblia sobre esse assunto, ok? E uma outra coisa que eu quero pontuar aqui dentro da pergunta, vamos lá. A pessoa disse que tem um sonho da casa própria, tem um sonho do carro, mas dizima e oferta, mas ainda não conseguiu isso. Gente, aqui entra na área da fé. Aqui entra na área de ofertas alçadas, aonde você lança uma oferta com propósito. Eu lembro que por muito tempo eu e minha esposa, a gente lançava nossas ofertas com o nome da nossa casa própria. Quantas vezes lançamos oferta em nome da loja que a gente ainda não tinha? Quantas das vezes a gente lançava oferta com o nome da escola para os filhos que a gente ainda não conseguia pagar? Mas o que a gente fazia com isso? Quando nós estávamos construindo essa trajetória, quando a gente estava lançando essa semente, nós estávamos chamando à existência aquilo que não existia, como se já fosse. Nós estávamos lançando uma semente falando, Senhor, nós não temos condições de possuir isso, mas o Senhor que é Deus poderoso, o Senhor fará, o Senhor abrirá uma porta, o Senhor fará com que tudo isso aconteça em nossas vidas. E é interessante que quando eu paro para refletir, para olhar para a minha trajetória, a trajetória da minha família, gente, como Deus nos levou a viver coisas que a gente jamais imaginava viver. Como Deus abriu portas que a gente jamais imaginava que fossem abertas. Mas tudo isso porque nós escolhemos o altar para lançar nossas ofertas alçadas com propósito. Parece loucura, né? Até o pastor Wellington já contou do bloco que ele escrevia lá, a casa própria. Gente, são coisas que às vezes bizarras demais, parece que sai do campo do racional, mas nós não somos seres humanos normais, nós somos seres humanos espirituais e a fé, ela é loucura. Então não tenha medo não, pega aí que traga um bloco, coloque no altar e junto com esse bloco coloque lá a sua oferta. Essa aqui é a oferta, por exemplo, quanto vale um saco de cimento? Pega lá o valor de um saco de cimento, isso aqui é uma oferta alçada, o valor de um saco de cimento, porque eu quero trazer à existência aqui o milagre da minha casa. Eu só sei de uma coisa, Deus, Ele não ficará parado só assistindo a sua ação de fé, mas Deus é poderoso para honrar a sua fé e trazer à existência o milagre. O que a gente não pode é cruzar os braços e ficar lá, ó dia, ó noite, ó céu, esperando que as coisas caiam no nosso colo. Se nós não temos condições, se o nosso trabalho talvez não tenha a rentabilidade que precisa, uma coisa nós temos e Deus nos deu, fé, e a gente tem que colocar isso em prática. Senhor, é loucura, parece sandice, mas aqui estou eu com uma telha aqui no altar, estou aqui dando uma oferta no valor de 100 telhas, porque eu sei que o Senhor vai me dar condições de ter minha casa com um telhado lindo, maravilhoso e daí por diante. Você tem a planta da sua casa? Foto do carro dos seus sonhos? Quantas vezes você já colocou isso no altar? Quantas vezes você já pegou um envelope e colocou uma oferta, um voto com Deus? Durante o ano todo eu vou semear aqui o valor 1% do valor do carro que eu quero comprar. E todo mês lá lançando uma oferta com propósito. A gente não faz essas coisas e a gente fica estagnado. Então quando nós somos ousados e vamos para a nossa fé, colocamos a nossa fé em prática, Deus, Ele honra a nossa fé. Deus, ele
ele valida essa fé trazendo um milagre para as nossas vidas. Então, meu conselho é esse: se você é dizimista fiel, ofertante, rompa além disto e comece a lançar ofertas alçadas com o nome do seu sonho, com o nome do milagre que você espera para sua vida, tá bom? Deus te abençoe, espero ter esclarecido aí essa dúvida, e se tiver mais dúvidas, gente, sobre isso aí, estou à disposição para conversar com você a hora que você quiser. Deus te abençoe.